O Réveillon está movimentando o setor do turismo e animando também a rede hoteleira para 2020. Sobre isso, eu conversei com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, Bruno Omori. Acompanhe. Ô Bruno, nesse final de ano a procura ficou dentro do que era esperado, está acima do desejado pelo setor hoteleiro? Qual que é a situação? Nós temos um crescimento esse ano de basicamente quase 5 a 7% no Réveillon, né? Nós estamos falando que a capital nós vamos fechar em 55% de ocupação esse ano, que é muito bom. Há 20 anos atrás nós tínhamos menos de 10% de ocupação, ou seja, ele vem crescendo de 5% todo ano na capital. No interior de lazer nós vamos chegar acima de 90% de ocupação, e no litoral, como é tradicional, falando desde Ilha Comprida até Ilhabela, do sul ao norte do estado, acima de 95% de ocupação. Então são taxas de crescimento bem elevadas, e o Réveillon vai ser muito bom para o turismo, para a hotelaria do Brasil e do estado de São Paulo. Pois é, e a gente tem esses números então expressivos, como você está dizendo, esses resultados positivos de alta na procura num ano que ainda foi de crise, né? Claro que há uma recuperação econômica em andamento, mas a situação ainda é muito difícil. Se você observar o crescimento do país perto do crescimento do turismo, há uma diferença, né? Então a procura dos turistas está bem acima do crescimento da economia, por exemplo. Tem algum fator que explique isso, a que a gente possa atribuir esse número tão positivo? São alguns fatores, Vitor. O primeiro dele é uma recuperação da economia, né? Nós tivemos uma ligeira recuperação, nós vamos ter um crescimento no Brasil de 0,8% na macroeconomia brasileira. O estado de São Paulo deve crescer em torno de 1,8%, 1,9%, e o turismo do estado de São Paulo passa de 5%, 6%. A hotelaria do estado de São Paulo cresce 5,5% em 2019, que é bem expressiva. E esses fatores também vêm o dólar alto. Com o dólar alto, as pessoas acabam ficando mais caro para viajar fora e ficam no país. Então nós tivemos várias mudanças de pacotes. Em vez de ele ficar uma semana de repente em Nova York, ele fica uma semana numa praia de São Paulo, num resort que vai ficar muito bem atendido, a família vai gostar bastante e vai ter um entretenimento e vai curtir as praias brasileiras, o turismo brasileiro. E até a cidade de São Paulo também, ela tem a característica parecida com Nova York, Tóquio, Paris, só que agora ela começa a se consolidar como a capital da gastronomia, o entretenimento, as compras, a melhor oferta e maior oferta do Brasil, né? Nós temos 43 mil apartamentos, 105 mil leitos, então as pessoas também começam a olhar até o Réveillon de São Paulo como opção. Quem ficou chama outros familiares dele para passar. Pois é, e essa procura então não é só de turistas brasileiros, tem gente de fora também descobrindo São Paulo como um possível local para turismo. Com certeza. Nós tivemos também uma grande campanha do estado de São Paulo para o mundo, né? E do Brasil também, e tirar os vistos do Japão, Austrália, Canadá e Estados Unidos, aumentarem mais de 500% a procura de turistas internacionais para o Brasil. E o estado de São Paulo é o maior de receptivo do Brasil. Nós recebemos hoje, só na cidade de São Paulo, em torno de 16 milhões de pessoas que ficam hospedados na cidade de São Paulo, e disso em torno de 1,5 milhão são estrangeiros, há negócios e também é turismo. Pois é, e a grande atração é o Réveillon na Paulista ou não? Esse turista que vem para cá, ele vem para passar o Ano Novo na Avenida Paulista, para assistir ao show da virada que é montado pela prefeitura, ou ele vem em busca de outras atrações? Olha, primeiro ele vem para São Silvestre. Cada dia mais pessoas correm. Imagina uma pessoa de Minas Gerais, não um atleta de ponta, um atleta que gosta de correr. Amador, né? É amador. Ele vem para São Silvestre, mas ele vem com a família. Aí ele aproveita até em São Paulo e fica pro Réveillon. Isso aumentou bastante a demanda, e esse pessoal tem que ficar hospedado. O segundo público que vem para cá é aquele pessoal que não viajou. Nós somos do estado de São Paulo, cidade de São Paulo, não fomos viajar. E aí nós convidamos nossos parentes para passar. E aproveitando isso, ele tem a melhor gastronomia do país, tem o entretenimento, tem vários hotéis que estão fazendo Réveillon, várias casas noturnas, inclusive na Paulista, estão com um Réveillon muito bacana, e a procura tem sido muito interessante. Quem compra esses pacotes de Réveillon ficam pelo menos 2 ou 3 dias na cidade e gastam bastante. Pois é, e isso que eu ia justamente perguntar para você, Bruno. O setor hoteleiro é, claro, o grande beneficiado, né? Porque o turista acaba tendo que escolher uma hospedagem, mas não é o único, né? A gastronomia, imagino que seja bastante beneficiada, e quais outros setores também ganham com esse incremento no turismo? Olha, nós falamos que a só cidade de São Paulo deve faturar 300 milhões de reais com o Réveillon, né? Por quê? Porque o turismo, ele impacta mais de 52 segmentos diferentes da economia. Então ele vai ficar hospedado sim, mas ele vai ter que pegar um transporte, vai ter que ou alugar um carro, ele vai comer, ele vai fazer uma compra, ele vai levar um brinde para casa dele,
dele, depois ele vai passear, ele vai num shopping, vai fazer compra, vai assistir algum tipo de espetáculo que está acontecendo, e aí aproveita o Réveillon na Paulista, que é gratuito, que é uma grande manifestação pública e de união. Pois é, né, Bruno? E o setor hoteleiro é bastante diverso, né? Quando a gente fala em hotéis, a gente não fala necessariamente de hotéis 5 estrelas, né? Isso que é bastante interessante, né? Um setor que tem opções para todos os tipos de público, para todos os tipos de bolsos, né? E aqui em São Paulo, imagino que essa tenha sido uma oferta cada vez maior. E justamente isso que eu queria perguntar para você. Aqui em São Paulo e no Brasil em geral, o setor hoteleiro tem, de fato, se aberto mais a essas outras possibilidades, não funcionando mais como um nicho de luxo ou de excelência, mas também procurando oferecer opções para outras pessoas que talvez tenham um poder aquisitivo menor. O setor hoteleiro tem se preparado para isso? Com certeza, não só a cidade, como o estado de São Paulo e todo o Brasil. Se a gente pegar, hoje nós temos uma oferta no estado de São Paulo de 184 mil apartamentos de hotel. Nós falamos desde o hotel, flat, condotel, resort, pousadinhas, nós temos também hostels, então uma oferta muito ampla. Nós estamos falando aí de um faturamento anual que deve chegar próximo a 12 bilhões de reais de faturamento só em diária, sem contar alimentos e bebidas que acontecem, e tem todos os nichos de mercado dentro deles, desde o super econômico, que a pessoa pode ficar, até o super luxuoso. Então nós temos aqui a maior frota de helicóptero na cidade de São Paulo, mas nós temos todo tipo de turismo no estado de São Paulo, desde serra, mar, turismo cultural, turismo histórico, turismo de lazer, o turismo de eventos e congressos, o turismo sol e praia, ou seja, é um estado que tem o maior número de segmentos de turismo para poder atender o turista. Pois é, e tem também, além desses fatores econômicos, uma disposição maior do brasileiro a viajar, que explique também esse aumento da procura dos turistas. O brasileiro tem dedicado alguma parcela maior do orçamento para viagens, para turismo, para passeio, tem se preocupado mais com isso e se colocado mais disposto a gastar com isso? Com certeza, Vitor. Nós temos inclusive pesquisas do Sebrae que mostram que hoje o brasileiro ele tem mais vontade de viajar do que de ter a casa própria. Mudou a cesta de produto do brasileiro. Hoje ele coloca o turismo, a viagem como uma necessidade. Todo mundo, não falando só, antigamente só a classe alta viajava. Hoje, da classe média, a classe baixa faz uma viagem, pelo menos para o interior, pelo menos para o litoral próximo, mas ele faz a viagem. A viagem ela cria, e hoje tem aquela questão de curtir, né? A pessoa tem as mídias sociais, ela vai, quer mostrar que está lá. Então muitas vezes a pessoa é mais admirada das mídias sociais pelo que ela faz, a experiência que ela vive, o lugar que ela conhece, do que de um carro novo, de uma casa nova. Então a experiência e esse novo modelo econômico das pessoas gostarem de viajar e curtir a experiência tem feito crescer muito. Tanto que o turismo mundialmente tem crescido a 3, 4 pontos a mais do que a economia global, né? Nós tivemos no ano passado 1,4 bilhões de pessoas que viajaram pelo mundo. Isso gerou 1,7 trilhões de dólares de exportações. Ou seja, o mundo inteiro está viajando mais e o Brasil está começando a entender o turismo como um fator de desenvolvimento econômico também.